Era eu, um homem orgulhoso da minha vida, da minha linda esposa e de uma carreira que finalmente começava a decolar. Até que, naquela que deveria ter sido a noite mais feliz do ano, a festa de Natal da empresa, vi a traição mais brutal se desenrolar diante dos meus olhos, minha esposa Julie, nos braços do meu pior inimigo no trabalho, Marcos. Sob a luz fraca do telhado vazio, fiquei paralisada enquanto meu coração se contorcia a cada olhar furtivo, cada toque secreto, cada risada que compartilhavam. Não eram apenas duas pessoas apanhadas num momento de descuido, eram conspiradores numa teia de mentiras e ódio. Não gritei, não agi. Em vez disso, gravei silenciosamente cada quadro, preparando evidências para uma vingança que eles jamais imaginariam. Antes de mergulharmos nessa história, deixe um comentário e me diga de qual cidade você está assistindo, quero me conectar com você enquanto passamos por isso juntos. Agora, acomode-se e ouça com atenção, porque esta não é apenas uma história sobre traição. É um campo de batalha psicológico repleto de amor, desgosto, raiva e uma vontade inabalável de revidar. Você está prestes a embarcar em uma jornada comigo. Um homem no limite, navegando pelas profundezas mais sombrias da traição, tramando uma vingança implacável que corta mais fundo do que qualquer ferida. Esta é uma história sobre resiliência, emoções cruas e a retomada do poder quando tudo em que você acreditava foi destruído. Pronto. Então vamos começar. Foi aqui que tudo mudou, onde a confiança foi abalada, mas meu fogo estava apenas começando a arder. A noite da festa de Natal da empresa deveria ser apenas mais uma noite. Uma chance de relaxar, comemorar e talvez dançar um pouco com minha esposa, Julie. Mas, ao entrar naquele salão lotado, um peso insuportável se instalou em meu peito, embora eu ainda não conseguisse defini-lo. Eu não fazia ideia de que, sob as luzes brilhantes e a música festiva, meu mundo estava prestes a desmoronar da maneira mais abrupta e cruel que se possa imaginar. Julie, radiante como sempre, era a imagem perfeita de graça e charme. Todos a admiravam, mas para mim, ela era o centro do meu universo, a única pessoa em quem eu confiava acima de tudo. No entanto, esta noite, em meio ao caos de risos e copos tilintando, vi algo que me fez gelar o sangue, Marcos. Marcos, o homem que tornara cada dia de trabalho uma luta, que se ressentia de mim desde o momento em que cheguei e que eu sempre vira apenas um obstáculo e uma ameaça. E, no entanto, lá estavam eles, com os lábios fechados em segredo e as mãos entrelaçadas em traição. Fiquei paralisado na beirada daquele telhado, com o coração batendo forte contra as costelas como um homem se afogando, desesperado por ar. Lutei contra uma onda de emoções, a descrença se transformando em raiva e uma tristeza profunda e esmagadora. A festa alegre lá embaixo se dissipou em silêncio enquanto eu me recolhia em mim mesmo, testemunhando o desvendar de tudo o que eu achava que sabia. Eles sussurravam, riam, se moviam com um abandono imprudente que parecia zombar dos próprios votos que eu pensava nos unir. A traição era crua, inegável. Mas não me revoltei. Não lancei acusações nem gritei para o ar da noite. Em vez disso, peguei meu celular lentamente, com as mãos tremendo, não de fúria, mas de uma determinação entorpecida. Eu precisava me agarrar a algo real. Cada olhar furtivo, cada toque íntimo, cada promessa sussurrada entre eles era registrada, não apenas como prova irrefutável, mas como combustível para o fogo que crescia dentro de mim. Naquele momento, percebi que não se tratava mais apenas de um casamento desfeito. Tratava-se de sobrevivência, sobrevivência da minha dignidade, da minha sanidade e, por fim, da minha alma. E foi ali, na hora mais sombria, que a verdadeira batalha começou. Em meio à turbulência, minha mente voltou às tensões que se acumulavam há meses entre Marcos e eu, a política do escritório, os boatos sussurrados, o crédito roubado pelo meu trabalho. Marcos não era apenas um adversário no escritório, ele era uma toxina infiltrando-se em cada canto da minha vida. Saber disso fez a dor da traição se aprofundar ainda mais, como uma espada de dois gumes se contorcendo dentro de mim. Pensei nos meus poucos amigos próximos. Joshua, meu amigo mais antigo da faculdade, que sempre dizia, a confiança é conquistada, não dada. Eu me vi desejando alguém com quem conversar, uma testemunha do caos, mas mesmo assim, mantive o silêncio, lidando sozinha com a tempestade. Enquanto a festa prosseguia, com risadas e quando lá de baixo, forcei-me a me afastar daquele telhado assombroso. A noite havia-me transformado. O que começara como choque agora se transformava em uma resolução latente. Este não era o fim da minha história. Era o início de uma guerra por justiça, pela verdade e pela recuperação do que me fora roubado. Depois daquela noite no terraço, a traição não me assombrava apenas em casa, ela acompanhava cada passo que eu dava no trabalho. Marcos não era simplesmente o amante da minha esposa, ele era meu inimigo em todos os sentidos, um homem que me via como uma ameaça desde o primeiro dia e tinha como missão tornar minha vida profissional miserável. Desde o momento em que entrei no escritório, a hostilidade de Marcos foi implacável, sutil, porém cortante como um dardo envenenado.
Quando entrei para a equipe, trabalhei duro, usando minhas habilidades para otimizar processos, reduzindo o que antes levava uma semana para Marcos em apenas alguns dias. Em vez de elogios, eu recebia seus olhares frios e seus planos sussurrados. Ele procurava falhas no meu trabalho com furiosa determinação, na esperança de destruir minha reputação aos poucos. E, a portas fechadas, ele inventava histórias, semeando dúvidas entre os colegas e até mesmo manipulando a visão da gerência sobre mim. Tentei me manter acima disso, focada no meu trabalho, medindo cada dia não pelas palhaçadas de Marcos, mas pelo meu próprio valor. Mas a tensão era palpável. Não se tratava apenas de política de escritório, era uma gaiola psicológica que se apertava a cada zombaria, a cada comentário sarcástico que eu ouvia. Eu me vi isolada, meu círculo de apoio, antes pequeno, se esvaindo sob a pressão das fofocas sussurradas e das piadas grosseiras de Marcos. Um colega, Noah, era uma faca de dois gumes, barulhento, teimoso e, às vezes, ultrapassava os limites com seu humor abrasivo. Ele não escondia seu desdém por Marcos e não hesitava em apontar os jogos tóxicos que ele praticava. Noah se tornou meu aliado inesperado, embora sua franqueza às vezes me envergonhasse. Por meio dele, aprendi mais sobre a vida secreta de Marcos, sua família secreta, as mentiras que ele contava para todos no trabalho, alegando ser solteiro, seu charme manipulador que enganava a muitos. Ainda assim, era uma guerra solitária. O escritório, antes um lugar que eu considerava neutro, havia se tornado um campo de batalha onde traições eram sussurradas mais alto do que reuniões, e confiança era uma moeda que eu não podia comprar. O peso da presença de Marcos esmagava meu espírito de uma forma que a traição da festa de Natal por si só jamais conseguiria. Esse atrito incessante alimentou o fogo em meu coração, não apenas a raiva contra Marcos e Julie, mas uma determinação crua de retomar o controle sobre minha vida, minha dignidade e meu futuro. Percebi que a luta não terminaria quando eu saísse do terraço naquela noite, ela tinha apenas começado. Depois de meses de sofrimento silencioso e da batalha travada não apenas no meu coração, mas também sob as luzes fluorescentes do escritório, percebi que não conseguiria lutar sozinha. O peso da traição era muito pesado, e o alcance de Marcos, muito longo. Eu precisava de alguém ao meu lado, não apenas um companheiro, mas um verdadeiro aliado que entendesse o veneno da infidelidade e da mentira. Foi então que pensei em Sandra, a esposa de Marcos. A princípio, a ideia me pareceu amarga, quase absurda. Ela também era uma vítima, desgastada e traída pelo mesmo homem que havia destruído minha vida. Mas, ao contrário de mim, eu não a conhecia. Nem sabia se ela suspeitava da verdade. Tudo o que eu tinha eram fragmentos, rumores sussurrados por aí, pequenas dicas captadas em conversas. Foi então que me voltei para Noah, meu colega direto, mas surpreendentemente leal, que se tornara um confidente inquieto. Ele era espalhafatoso, muitas vezes impetuoso, mas tinha um jeito estranho de saber coisas que os outros ignoravam. A esposa do Marcos. Você quer o nome e os contatos dela, é? Noah deu um sorriso irônico naquele dia na sala de descanso, a voz baixa, mas cheia de um quê de cumplicidade. Era o tipo de sorriso irônico que tanto poderia me meter em encrenca quanto me livrar de uma. Relutantemente, ele me deu o nome dela e prometeu pedir o número da Sandra para a irmã. A mesma irmã que trabalhava num salão de beleza, sem saber, tinha cruzado o caminho de Marcos e da esposa. Parecia estar me agarrando a qualquer coisa. No entanto, era tudo o que eu tinha. Quando finalmente consegui falar com Sandra, sua voz ao telefone era uma mistura de tristeza e clareza feroz, uma mulher que havia sido levada ao limite, mas se recusava a desmoronar. Ela não hesitou em me encontrar depois do trabalho. Nossa primeira conversa foi crua e sem filtros. Sem gentilezas educadas, apenas duas almas quebradas colocando sua dor na mesa. Compartilhamos nossas histórias, as traições que se espelhavam, as lágrimas silenciosas escondidas atrás de sorrisos forçados. Mas havia uma coisa que ambas sentíamos profundamente, a necessidade de justiça, o impulso de revidar. Os olhos de Sandra brilhavam com um fogo que eu não via há meses. Ele se acha intocável, disse ela com uma risada amarga. Mas juntos. Vamos mostrar a ele o que acontece quando ele brinca com as pessoas erradas. Começamos a juntar as peças do que sabíamos sobre Marcos e Julie, as mentiras, os encontros secretos, os acobertamentos. Não era apenas vingança, era resgatar poder e dignidade das ruínas da nossa confiança destruída. E, quando começamos a planejar, senti uma estranha sensação de renascimento. A raiva ainda estava lá, feroz e ardente. Mas agora havia também um propósito, uma missão compartilhada, um vínculo formado não pela amizade, mas por uma busca mútua por justiça. Ao longo do caminho, enfrentamos pequenos contratempos. As mensagens de texto aparentemente inocentes de Julie acabaram sendo carregadas de manipulações. A reputação de Marcos no trabalho, uma fachada frágil, rachou sob pressão. Até alguns colegas perceberam a tensão, cochichando sobre a guerra fria que se formava atrás das portas dos escritórios.
Mas foi nesses momentos de incerteza que Sandra e eu encontramos força em nossa aliança, transformando nossa dor compartilhada em uma arma tática. Olhando para trás, era estranho como a traição uniu dois estranhos, forjando uma aliança tão improvável, mas inquebrável. E, à medida que mapeávamos nossos passos, o caminho era claro: atacar onde dói, derrubar as mentiras, desmantelar as fachadas e fazê-los enfrentar as consequências. No momento em que Sandra e eu selamos nossa aliança instável, sabíamos que o caminho à frente era traiçoeiro, cheio de riscos, tensões e a constante ameaça de sermos descobertos. Mas, por baixo de tudo isso, o fogo que ardia dentro de mim não era mais apenas dor. Ele havia evoluído para uma determinação feroz de recuperar o que fora roubado e de fazer Marcos e Julie compreenderem todo o peso de sua traição. Nosso primeiro passo foi sutil, cirúrgico. Algo que não os alertaria imediatamente, mas que aos poucos destruiria o frágil santuário que haviam construído. Sandra, com sua força silenciosa e mente afiada, assumiu o controle financeiro. Começamos transferindo discretamente a propriedade da casa. O que antes parecia um refúgio compartilhado se transformou em um campo de batalha. Usando um documento habilmente elaborado, fui nomeado o único proprietário, assinado por Julie sem suspeitas durante o que ela considerou apenas uma burocracia de rotina. Ainda me lembro da expressão no rosto de Julie na primeira vez em que mencionei casualmente a renovação do seguro, sua assinatura indiferente, sem querer, pôs esse plano em ação. Era enlouquecedor como a confiança cega pode ser usada como arma. Enquanto isso, Sandra exercia seu próprio poder em casa. Ela esvaziou as contas bancárias conjuntas que compartilhava com Marcos, vendendo seu carro valioso, um ato simbólico e estrategicamente devastador. Ela alugou secretamente sua casa para um novo inquilino e obteve uma ordem de restrição contra Marcos que o impedia legalmente de entrar em sua propriedade. Foi o tipo mais frio de justiça, invisível, mas impenetrável. Mas nosso plano não era apenas financeiro, era uma guerra psicológica. Bloqueamos todos os cartões de crédito aos quais Marcos e Julie tinham acesso, cortando suas linhas de vida financeiras uma por uma. Para o mundo exterior, eles ainda pareciam livres, mas as paredes estavam-se fechando. Imaginei Marcos chegando para umas férias luxuosas, sem noção de que nenhum dinheiro estaria disponível e que suas mentiras cuidadosamente elaboradas estavam prestes a se desintegrar. No trabalho, Marcos continuava o mesmo provocador arrogante. Mas mal sabia ele que, enquanto se gabava de sua conquista e zombava de mim entre os colegas, estávamos fechando o cerco. Nossa vingança era meticulosa e implacável. Um dia, o orgulho de Marcos o levou ao erro. Ele exibiu com orgulho conversas íntimas com Julie para os amigos, prova escandalosa e humilhante do caso deles. Aproveitei o momento, registrando cada palavra cruel que ele proferiu. Quando esses sussurros chegaram até mim, enviei as evidências diretamente para o RH, exigindo sanções por assédio no local de trabalho que me deixou mentalmente exausto. Do outro lado do escritório, os sussurros se transformaram em uma tempestade. Marcos foi confrontado, sua falsa bravata se despedaçou. A promessa de demissão do RH foi um bálsamo gelado, uma vitória um tanto vazia em uma guerra que me custou tanto. Mas mesmo assim, eu sentia uma calma estranha. Era a paz de saber que a justiça estava-se fazendo presente. Durante esse período caótico, meus amigos mais próximos, Joshua e até mesmo às vezes áspero Noah, tornaram-se meus pilares. Joshua me lembrava, em ligações noturnas, que meu valor não era definido por traição, e a honestidade direta de Noah era um freio constante em meus pensamentos em espiral. Emocionalmente, o processo foi uma montanha-russa. Em algumas noites, o peso do que acontecera me pressionava tanto que eu duvidava de mim mesma, valeria a pena o preço da vingança. Mas, sempre que a dúvida surgia, a coragem inabalável de Sandra reacendeu minha determinação. Compartilhamos momentos de vulnerabilidade, risos e reflexão silenciosa, duas pessoas moldadas pela dor, mas unidas por um propósito. Julie e Marcos tentaram manter o controle, mas, à medida que as evidências se acumulavam e seus recursos se esvaíam, rachaduras surgiam. Discussões, ligações desesperadas, planos frenéticos para salvar o que restava. Eu quase conseguia sentir o gosto do pânico deles, e embora a satisfação fosse profundamente gratificante, era temperada pela amarga consciência de que a confiança, uma vez quebrada, não é tão facilmente restaurada. Essa vingança foi mais do que uma vingança, foi uma lição gravada em suas vidas, uma mensagem de que o engano e a crueldade têm consequências. O momento em que a arrogância de Marcos cruzou a linha foi inesperado, mas inevitável. Ele não foi apenas descarado em sua traição em casa, ele ostentou sua conquista sem um pingo de remorso no mesmo lugar onde eu o encarava todos os dias, o escritório. Era uma daquelas raras tardes em que o ar na sala de descanso parecia mais pesado do que o normal, fervilhando com uma corrente sombria de fofocas sussurradas que rapidamente se transformavam em zombaria descarada, tudo às minhas custas. Marcos pavoneava, gabando-se em voz alta para seu círculo de colegas sobre tomar o que era meu, com as palavras transbordando de orgulho venenoso.
Chegou ao ponto de ler em voz alta as mensagens íntimas e provocativas que Julie lhe enviara, todas com o objetivo de me humilhar e elevar sua distorcida sensação de vitória. A dor não estava apenas na traição, mas em vê-lo usá-la como arma contra mim, transformando minha dor em fonte de sua dissimulada diversão. Mas eu não estava quebrada. Algo havia mudado dentro de mim nos últimos meses, uma resiliência arduamente conquistada, fruto de desgosto e fúria silenciosa. Naquele dia, fiz o que havia planejado há muito tempo. Registrei as confissões cruas de Marcos e compartilhei as provas completas e contundentes com o departamento de RH da nossa empresa. Detalhei não apenas o caso, mas também o assédio tóxico, o bullying e o impacto psicológico que isso me causou. A reação foi imediata. O escritório que antes sussurrava segredos agora enfrentava uma tempestade de responsabilidades. A fachada outrora intocável de Marcos rachou. Reuniões foram realizadas a portas fechadas, telefonemas sussurrados foram trocados e sussurros se transformaram em advertências oficiais. Para alguns colegas, isso foi uma justificativa, para outros, um alerta sobre o custo da mentira. Assistir à decadência de Marcos foi agridoce. O orgulho em seus olhos se apagava a cada palavra do RH anunciando a suspensão e a demissão iminente. Mas, por baixo disso, havia uma dor, um lembrete de quão longe eu havia chegado, desde o homem destroçado no telhado até alguém que se recusava a deixar a traição defini-lo. No entanto, a batalha não era apenas externa. A política do escritório é uma questão turva. Havia quem simpatizasse com Marcos, quem duvidasse das minhas motivações e até amigos tentando lidar com a crescente tensão entre nós. Nesse momento crucial, meus aliados mais próximos, Joshua, com seu apoio inabalável, e até mesmo direto, porém leal, Noah, me ajudaram a manter a sanidade. Eles me lembraram que aquilo era mais do que vingança pessoal, tratava-se de resgatar respeito e estabelecer limites. Em reflexões noturnas e conversas dolorosas, percebi que, embora a ruína de Marcos fosse uma forma de justiça, também era um catalisador para o meu próprio crescimento. A traição havia destruído minhas ilusões, mas nunca minha identidade. Eu estava aprendendo a reconstruir, não apenas sobre as ruínas do que havia perdido, mas sobre a força de quem eu havia me tornado. À medida que a poeira baixava, fiz a escolha consciente de não deixar o ódio me consumir por completo. A tempestade havia passado, mas as cicatrizes permaneciam, lembranças da provação ardente que abriu um novo caminho. Esta vitória foi agridoce, a justiça foi feita, mas ao preço de relacionamentos destruídos e de uma confiança frágil. O capítulo da traição, da vingança e da confiança abalada finalmente se encerrara, mas suas lições permaneciam profundamente dentro de mim, gravadas na própria fundação de quem eu havia me tornado. As cicatrizes eram reais, mas também o era a força que delas emanava. Sandra e eu nos encontramos à beira de um novo horizonte, a fumaça de nossas batalhas compartilhadas se dissipando para revelar uma oportunidade inesperada, um novo começo em Seattle. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, abracei um futuro livre de mentiras, dor e manipulação. Seattle não era apenas uma nova cidade no mapa. Era um símbolo de renovação, um lugar onde poderíamos reconstruir não apenas nossas carreiras, mas também nossas identidades. Sandra, com sua inteligência aguçada e resiliência silenciosa, tornou-se mais do que uma aliada. Ela era um espelho das minhas lutas e um testemunho do poder da sobrevivência quando duas almas feridas se encontram. Sua jornada espelhava a minha, traída por aquele em quem ela mais confiava, mas inquebrável e inabalável. Juntas, não éramos vítimas. Éramos guerreiras abrindo novos caminhos. Lembro-me dos momentos agridoces ao empacotar o que um dia foi nosso, caixas cheias de resquícios de uma vida que não me pertencia mais. Cada item, uma lembrança, dolorosa e preciosa, um adeus silencioso a ilusões outrora queridas. E, no entanto, em meio à melancolia, havia uma esperança brotando. Partir significava mais do que escapar, significava uma escolha. A escolha de reescrever minha história nos meus termos. Em Seattle, assumi uma função duplamente desafiadora, mas igualmente gratificante. A empresa cliente, que antes era uma conexão distante, tornou-se minha nova plataforma, um lugar onde meus talentos eram reconhecidos sem a sombra de Marcos sobre meus ombros. O aumento não foi apenas financeiro, foi uma validação da perseverança diante das dificuldades. Nossos planos para o futuro eram pontuados por momentos de riso, alegrias simples que nos escapavam há tanto tempo. Da busca pelo apartamento perfeito às conversas noturnas sobre sonhos ainda não perdidos, Sandra e eu redescobrimos o que significava viver plenamente, sem remorso. Mas mesmo neste novo capítulo, a complexidade emocional permaneceu. Houve dias em que o peso da traição ameaçou ressurgir, em que as lembranças do riso de Julie, das mentiras de Marcos e da solidão do ano anterior pesaram no meu peito. Mesmo assim, aprendemos a enfrentar esses fantasmas juntos, não como vítimas, mas como sobreviventes com força renovada. Em uma noite inesquecível,
Enquanto observávamos o horizonte de Seattle brilhar através da janela do nosso apartamento, Sandra disse baixinho: não somos definidos pelo que nos fizeram, mas pelo que fazemos em seguida. Essas palavras se tornaram nosso mantra, lembrando-me de que a esperança é uma escolha, a resiliência, uma jornada. Em meio a essas reflexões, muitas vezes pensei em Joshua e Noah, minhas âncoras durante a tempestade. A voz firme de Joshua nas noites difíceis me lembrou que a amizade é uma tábua de salvação, enquanto a honestidade implacável de Noah me manteve com os pés no chão. O apoio deles foi um lembrete silencioso de que a cura nunca é solitária. Enquanto nossos pertences eram enviados para metade do país e a última passagem aérea estava comprada para uma viagem de um mês ao Caribe, senti uma paz que jamais imaginei possível. O sol na minha pele, o som das ondas quebrando, eram pequenos símbolos tangíveis de liberdade após um inverno longo e sombrio. Esta não é apenas uma história sobre traição e vingança. É uma história sobre transformação. Sobre encarar o abismo, atravessar o fogo e emergir com cicatrizes que contam uma história de sobrevivência e esperança. É sobre amizades inesperadas que nascem da dor compartilhada e da coragem de reconstruir uma vida que vale a pena ser vivida. Se você já esteve à beira do desespero e encontrou uma maneira de seguir em frente, compartilhe sua cidade abaixo. Sua força impulsiona esta jornada. A história pode acabar aqui por enquanto, mas a jornada, para todos nós, continua. Muito obrigada por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Seu apoio significa muito para mim. Se você achou esta história interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer e me permite continuar trazendo mais conteúdo como este para você. Também adoraria ouvir suas opiniões e feedback nos comentários abaixo. Qual parte da história mais te marcou? Ou alguma sugestão de tema que você gostaria de ver em seguida? Sua contribuição ajuda a tornar este canal melhor e mais significativo. Então, mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Continuem fortes, continuem inspirados, e nos vemos no próximo vídeo.